Fala pessoal, vamos aqui reagir ao Charla Podcast falando do Botafogo, do Paiva. Tem também Lofredo no redação não, no Bom Dia Rio. Tem Flow Esporte Clube. Tem um monte de programa pra você aqui. Tem aqui o Rollraiser, que o destino prega peças, né? A maldição alvinegra nunca falha. O mundo não girou, capotou. E o Rollraiser tá aí, sem técnico no Santos. Poderia estar aqui, ajudando o Fogão, mas decidiu ir pra lá. E muito mais, tá? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo, Notícias do Fogão 2.0, canal reserva. Levamos um strike nesse canal aqui principal. Com mais 2 strikes em 90 dias, a gente perde o canal principal. Então dá uma moral pra gente, se inscreve lá, que se esse aqui cair, a gente vai avisar por lá que ele caiu. E lá terão vídeos mais curtos. Aqui que tem um vídeo mais longos, vocês reclamam muito que alguns querem ver vídeos mais curtos e tal, lá a gente faz os mais curtos para vocês. Aqui em cima Live Pix, manda mensagem de de áudio e de texto pra gente. Ali o Pix do canal, também a mensagem que você pode mandar pra gente por esse e-mail, se você quiser divulgar aqui o seu produto, o seu comércio, né, sua loja virtual, o seu curso, divulga aqui pra gente, a gente troca uma ideia e faz um merchan maneiro pra vocês. Sem mais enrolações, agora bora pro vídeo, rapaziada. Agora sim, vamos pro Rio de Janeiro com a Ana Flávia Nunes, que traz todos os detalhes do Botafogo. E aí tem essa dúvida, né, Ana? Savarino jogando por dentro como um camisa 10, como foi bem no ano passado, jogando pelo lado do campo. O time não foi bem nesse final de semana. Mais uma derrota. O que esperar desse Botafogo e como tá o clima por aí? Boa tarde, prazer estar contigo no Taon pela primeira vez. Ei, Vini, tudo bem? Ótima tarde para você, para todos que estão com a gente ligados aqui no Taon, né? Antes de falar um pouquinho sobre essa situação do Botafogo atualmente, né, e falar do último jogo no Campeonato Brasileiro, quero contar para vocês que a gente está aqui no centro de treinamento do Botafogo, que fica na região oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Pequena, e o Irving Bass vai mostrar para vocês um pouquinho, acho que vale a gente mostrar, porque é raridade a gente conseguir fazer um vivo daqui hoje, né? E vocês vão reparar que tem bastante movimentação de imprensa, porque hoje é dia de aqui no Botafogo, é aquele dia em que alguns jogadores vão passar um bom tempo aqui dando entrevistas, fazendo vídeos, fazendo fotos, toda aquela produção de mídia, então, para divulgar o time. E os jogadores do Botafogo, eles se reapresentaram hoje de manhã aqui no centro de treinamento, começaram, então, a preparação para o próximo jogo, já corrigindo os erros, né, da última partida, a derrota para o Bragantino por 1-0, lá em Bragança Paulista. O Botafogo sofreu gol logo no começo do jogo, aos 4 minutos do primeiro tempo, um gol do Eduardo Sacha, numa jogada ensaiada a partir de uma cobrança de escanteio. Com essa derrota, o atual campeão brasileiro acabou perdendo uma invencibilidade que durava aí mais de 8 meses em jogos do Brasileirão, né? A última derrota tinha sido no dia 11 de agosto de 2024 para o Juventude. No jogo de sábado, o Botafogo não conseguiu, né, construir muitas chances de gol, finalizou muito pouco. Isso deixou o técnico Renato Paiva bastante preocupado, né? Em 3 jogos do Brasileirão até agora, o Botafogo fez 2 gols. Em entrevista coletiva, o Paiva até falou que agora uma das prioridades no Botafogo é melhorar esse ataque, criar mais chances de gol. Chegou a dizer, inclusive, que o gol sofrido pela equipe é inaceitável. A gente lembra que o Paiva colocou ali o Savarino na ponta, colocou o Patrick de Paula jogando mais avançado pelo meio, fora da posição de origem dele. Isso gerou também algumas críticas, enfim. Mas agora o Paiva está cobrando uma reação do Botafogo já no próximo jogo contra o São Paulo. Vai ser na quarta-feira, né? O jogo vai ser às 6h30 da noite no estádio Newton Santos. O Botafogo vai jogar em casa. O Botafogo tem boas lembranças desse confronto, né? Enfrentou o São Paulo na última rodada do Brasileirão ano passado, quando levantou a taça de campeão. Na Conmebol Libertadores do ano passado, também conquistada pelo Botafogo. Foi depois de eliminar o São Paulo que o Botafogo avançou para a semifinal. E sobre time, né? O time titular que deve enfrentar o São Paulo ainda não tem nada decidido. O técnico Renato Paiva vai decidir quem serão os titulares a partir dos treinos feitos agora de preparação mesmo para essa partida. Um treino feito agora de manhã, então, aqui no centro de treinamento. Vai ter mais 2 treinos táticos e aí sim a gente vai descobrir qual deve ser o time titular. Lembrando, Vini, o que dá para dizer mesmo é que o Paiva está bem preocupado com o setor ofensivo da equipe. E tem que estar mesmo. Ana Flávia Nunes, obrigado pela participação e obrigado por esse giro aí, para que a gente possa estar contigo nessa externa. Fica aqui o registro também, o crédito para o Irving Bass, repórter cinematográfico que estava com a Ana, deu essa panorâmica para que a gente pudesse matar a saudade, né? Repórter tem que estar no centro de treinamento e quando a gente está por lá, tem que mostrar mesmo. Com presença ilustre, então. Que honra. Né, pra gente falar
do Vasco. Ai, gente. Tá? Primeiro a gente vai falar do Botafogo. Daqui a pouco a gente vai lá se preparar. Primeiro nós vamos falar do Botafogo, porque até para tirar o Botafogo, porque o Botafogo foi o único que perdeu, né? Perdeu invencibilidade, inclusive. Perdeu uma invencibilidade de 8 meses no Campeonato Brasileiro, né? No time que fez uma campanha muito boa no ano passado, bateu o campeão, e aí acumulou um número de jogos invicto na competição que trouxe para essa temporada. Essa temporada o Botafogo não começou tão bem e foi derrotado pelo Bragantino, tá? Num jogo em que o Botafogo já começou logo de cara perdendo. 5 minutos, era 1-0 pro Bragantino, o gol do Sacha, escorando essa bola ali na defesa do Botafogo. E o Botafogo teve pouca criatividade, tá na parte ofensiva, que tá com Savarino, o Arthur, o Igor Jesus e assim... essa bateu na trave do Igor Jesus. E ele chegou a comemorar, gente. Aí a bola voltou ali pro Cleiton. Mas aí ainda não está conseguindo render do mesmo jeito. Embora a filosofia seja ofensiva, Jogou ainda não mal, consegue render do meio campo para frente. Tem muita dificuldade. O Patrick de Paula é colocado ali para tentar ajudar na criação. Olha lá, ele tem um bom chute de fora da área, então é interessante que ele se aproxime. E o Savarino tentando, o Cuiabano tentando, assim, todo mundo buscando esse resultado, mas o Bragantino também fez o Bragantino, que é um dos times que vai brigar mais embaixo ali na classificação, tá? Mas fez um bom jogo em casa contra o Botafogo, criando muitas dificuldades, né? E segurando o resultado que fez logo no começo do jogo, né? E o Cleiton afastando essa bola, mas mais ou menos, né? Afastou para cima, ela pegou altura, não pegou distância, e o Botafogo ficou nesse 1-0 para o Bragantino, ou seja, não pontuou nessa rodada, mesmo enfrentando uma das equipes da parte de baixo da classificação. Tá? O Bragantino não vai brigar por muita coisa no campeonato, mas fora de casa, enfim, também não é um jogo muito fácil. Dito isso, Botafogo, né? Pra gente fechar. Já chegou a data exata? Não, dia 1º, faltam 15 dias. 15 dias. E é a mesma opinião que eu tenho... Talvez seja irreversível quando chegar essa data, A mesma opinião que eu tenho sobre o Carille, eu tenho sobre o Renato Paiva. São Porque níveis a torcida diferentes, do Botafogo tá querendo mandar Sendo o cara que o embora. Renato Paiva tá na quinta partida. Querem mandar embora? Hã? Querem mandar embora já o cara? Mas desde que ele Quinta assumiu. partida? Ele já assumiu Aí já chegou com... Olha aí. mas tem vitória. Não, é a quinta ele partida. perdeu um jogo agora. Mas ele tá perguntando quantas partidas do Renato Quinta Paiva. partida? Tô perguntando. É o quinto jogo. Então, é isso que eu tô perguntando. Quinto jogo, 2 derrotas. É isso? Fora de casa. 3 rodadas brasileiro, Por 2 1-0. Libertadores. É isso. Vocês já repararam que a gente sempre fala do quê? Da torcida. Torcida. Mas se criou uma cultura aqui. Todos os assuntos que a gente falou aqui, no final foi a torcida. Eu vi o segundo tempo do com Vasco, vocês aqui. Eu vi o segundo tempo com vocês. Aí, O Flamengo vaiou o Felipe Luiz lá com uma derrota. O Renato perdeu um jogo, ganhou com a B1. Mas a imprensa tem culpa, cara. Também, mas... Porque a galera Não vai só pra a analisar. imprensa, os presidentes. Porque Também. Todo mundo entra Joga nessa- pra torcida pra exatamente. Porque assim, cara, o Botafogo perdeu pro Bragantino de 1-0 fora de casa. É Cleiton um fez resultado 2 defesaços. surreal. Acho que toma um gol bobo, Cara, que pra mim é culpa do jogador. tomar gol do Bragantino, eu acho que não fazer gol no Bragantino é loucura. Porque o que o Bragantino é aberto, é o time Sim. maluco. O que ele se expõe pro jogo. Fernando Seabra, É né? loucura. Não fazer Cleiton, gol. porra. O De novo, time que falando de almeja técnico. ganhar campeonato, não fazer gol no Bragantino é loucura. bem lembrado, Fernando o Seabra. Cleiton foi Fernando bom, Seabra, mas- que o Cleiton agarrou bem. Fernando Seabra, que foi o melhor técnico que passou pelo Cruzeiro nos últimos tempos aí. Ou pelo menos que tava entregou mais arrumando. resultado com um time sem reforços. Tava sem a arrumando. primeira leva de reforços. Aí os reforços chegaram e deu A uma torcida queria bagunçada que ali. demitisse, demitiu. Deu E certo, rodou. né? Acho que tá dando certo. Então, assim, só pra Mais um dizer isso. exemplo de falta de paciência, de convicção. O Renato Paiva, ele perdeu 2 jogos por 1-0 da Universidade de Chile fora de casa. A Universidade de Chile ganhou do Estudiantes na casa do Estudiante na Libertadores. Bom resultado do Botafogo. E perdeu agora pro Bragantino por 1-0. Acho que jogou o segundo tempo melhor que o Bragantino. Pressionou o Terminou em cima Bragantino. ali pra fazer o gol, né? E não fez o gol. Eu achei que foi esse o jogo, assim. Acho que o Botafogo vai ter esse problema até junho, que é uma questão de você ter peças de reposição do elenco. Acho o time titular do Botafogo muito bom. Esqueçam, repito isso pro torcedor, esqueçam o Botafogo do ano passado. Nem as peças que estão lá são para o Botafogo jogar igual do ano passado, que ele não tem o Almada e o Luiz Henrique. Ponto. Mas esse time bom é o elenco pra brigar pelo Brasileirão?
Então, cara, Cara, eu com acho... o Wendel, o Wesley, Acho que é um Ponta. elenco que fica numa página da tabela de brigar ali na Libertadores Vai ver nesse também momento. o quanto que acho o que Renato com vai tirar dos caras, né? jogadores que cheguem na janela, pode dar ao Botafogo aí a condição de brigar pelo brasileiro, sim. Por exemplo, o problema agora- é que é o seguinte, o Botafogo, assim, peço pro torcedor fazer esse exercício. Tem uma parada que o torcedor tá certo, eu acho, que é a insistência do Paiva de utilizar o Patrick de Paula de 10. Ele jogou de novo agora, titular. E não foi bem. Então eu acho que é uma coisa que o Paiva tem que rever. Acho que ele entrou de segundo na reta final contra o Carabobo e foi bem. Só que o problema é o Teoricamente, seguinte... quem é o 10 do grupo? Aí é que tá. Teria que ser o Savarino. Savarino. Mas não é o Arthur. Eu acho que teria que ser Não, o o Arthur Savarino. não é. Sim, também acho. Mas o Savarino não tem jogado bem. Exatamente. Então, assim, o torcedor tem que ter também na cabeça as opções que o treinador tem e entender que se ele olha pro banco, qualquer outro treinador vai ter essa mesma dificuldade. Hoje o elenco do Botafogo, pelo banco que foi embora, não tem peças de reposição. E os jogadores que entraram na vaga do Almada e do Luiz Henrique não são o Almada e o Luiz Henrique, Exato. que são abaixo do Almada e do Luiz Henrique. Arthur, que é bom E jogador. o Santos, né? E o Santos. Acho que o Botafogo continua perdendo gols, assim como é o caso do Flamengo. Tem uma deficiência muito grande nisso. O Igor Jesus tem que entregar, Tem que entregar. mais gols apesar de fazer o time jogar. E a chegada do Márcio Treino era pra isso também, né? Ser mais uma presença, um cara mais de área. Sim. Mas Mas eu, fazer eu isso acho que também. para além de elenco, por exemplo, o problema do Botafogo é o que a gente vem batendo desde o início do ano aqui. O Paiva tá conhecendo o elenco agora, vai oscilar. Tá conhecendo o elenco agora, vai oscilar. E assim, por São exemplo... 5 jogos. Por exemplo, são três por brasileiros, exemplo, Eu falei pro Paiva no almoço assim, Paiva, você tá em fevereiro, né? E os outros estão em maio. exatamente. Ele Aí, concordou. por exemplo, É isso. por exemplo, Patrick de Paula. Patrick de Paula tá no elenco do Botafogo desde o início do estadual, ano. né? O Leiria acompanhando e tal, não sei o quê. Por isso que às vezes ele tá em mais ritmo, Por que né? que o Paiva insiste no Patrick de Paula? Tá melhor fisicamente, tem Não, mais tá ritmo também. melhor fisicamente, tem mais ritmo. Além disso, ele não conhece o elenco do Botafogo a fundo como um todo. Logicamente, é um estudioso da bola, então... Evidente que todos os jogadores ali, ele já viu jogar, ele já tem todo o estudo, tem a comissão técnica. Por que ele pediu o Cauli? Agora, trabalho presencial, ele tem ali, o quê? Um mês? Ele chegou, teve aquele mês Esse tem um mês. fora do estadual, então, ele assim, trabalhou. Guerreiro, o Botafogo tá pagando o preço, e esse preço a gente vai se Acho dar... um risco calculado pro técnico, né? Não, então... Já conhece o Brasil, já. Já ganhou o brasileiro no Então, passado. só que é um risco além do tom. Porque o Botafogo. O Renato Paiva tava no Rio aí desde janeiro. Né? Não, Sim. tava pior a situação. Você vê o Botafogo jogando hoje, o Botafogo é um time Não, organizado. óbvio. Mas agora. o Paiva é bom técnico. Agora, a oscilação é normal de um técnico que tem 5 jogos. E outra coisa, há de se cobrar, repito isso. Se você chegar na cara do gol, não faz o gol, o técnico não vai entrar pra fazer o gol no seu lugar. Se o Botafogo toma um gol que tomou, o técnico não vai entrar no lugar pra marcar e não deixar. Porque foi um gol, de fato, ele falou, eu concordo. O gol é bizarro. É no lateral. O John passa ali como quer, vai ao fundo e o Eduardo Sacha faz o gol nas costas do John. Que nenhum treinador vai evitar um gol desse. Agora, né? coisa, não é o caso desse gol, mas quando você ataca, um dos problemas é esse. Se você ataca muito e não faz o gol, o primeiro problema é você não fazer o gol. Não, esse gol é desatenção do cara. E o segundo problema é que você fica exposto. Os caras não são... Se você não faz o gol, fica exposto pra tomar. O torcedor tem achado cada vez mais que os caras são... Fica um controle remoto controlando robôs. Você treina pra não tomar. Você treina, porra. Você imagina o esporro que ele não deu no vestiário. Só que o jogo Só que é o gol o que organismo vivo, O né? jogador ele é um ser humano. Ele tem ação e reação. Agora, Ele não é um robô, agora, ele vai errar, porra. Agora, eu tenho certeza absoluta que se o Botafogo virar o turno do Brasileiro, isso aqui não tem como prever agora como é que vai virar. Se virar o turno do Brasileiro, tendo que fazer um campeonato de recuperação. Não, aí é outro cenário. Brigando por... Não. Vai focar na Copa. Não. Brigando por um título brasileiro ou até só a vaga na Libertadores, a culpa é única e exclusivamente da diretoria. Claro. Da diretoria. Claro. Entendeu? Não tem Até como, porque- tem como comprar o cara agora o futebol de Arthur Jorge ou Luiz Castro. Aqui, ó, pô, não dá. E acho Não, outra e coisa, hoje, né? se Culpa da ele te- diretoria em termos de elenco. Também. A escolha do técnico também já é. Janela. É o que a gente vem O Santi... É porque a galera o fala Santi assim, veio numa... bota o fulano de 10. Qual fulano de 10 tá jogando bem? O Savarino não tá jogando bem. O Santi, que é a contratação, né? Que foi Tá se feita adaptando. antes do Renato Paiva. Falta confiança pra ele. É um jogador que Ele tá ainda não se pisando adaptou. na bola, às vezes. Então, assim, qual é a alternativa para o 10? Jogar sem 10. Então, essa é uma alternativa. Se o Arthur tivesse do nível que ele estava no Palmeiras, ele estaria ajudando mais. Aí depois vai chegar o Wendel e vai chegar o aqui, não Wesley. sei se você já deu furo, mas o Betão deu furo aqui e até virou notícia nos perfis de Botafogo. A gente podia... O que você falou? Verdade, aqui? O que você falou? Quando... Lá no Carnaval, foi o próprio Renato que falou lá. O que ele falou contigo? A gente tá fechado.
É do Al-Nassr, né? Mas não é 10. Não é 10, mas é mais um ponto. Mas Não, mas- 10, falta o 10. Mas eu acho que O Wendel vai ser o 10, pô. Vai ser o O Wendel é pra ser. Wendel é o 10. O Wendel hoje 10. ele joga de 10. É, o Wendel é o 10. Mas agora, Gol e assistência, são, ele pega muito. são as dores de... Agora, calma aí. O Arthur, que jogou no Bahia e no Palmeiras... Ele não é 10. Mas estaria ajudando muito mais o Botafogo. É que ele não tá jogando bem. Eu não acho que ele tá tão É que mal. ele é chuta da direita pra Cara, esquerda. eu lembro dele no Ele é Bragantino, isso, no Palmeiras, ele era o cara que mesmo não é o 10 caso, que era o Carlinhos, né? Mas entregava gol. Carlinhos, Claudinho. Ele não tá entregando Claudinho. gol. Só que ele carregava a bola pro fundo, chutava no gol. Ele carregava muito a bola, mas é Carregava. contra-ataque, campo São, aberto. É foda. são as E dores o de um Savarino time- não tá bem também, são que as é outro dores cara. são as dores de um time que tá sendo reconstruído. É. Mas acho que, cara, o Botafogo tem que ter Não, e paciência. assim, gente. Elenco, Se é um técnico. torcedor Não, e o que pode ter Botafogo paciência, é o não Botafogo. E o Botafogo não. Se tem um torcedor que pode ter paciência, é o Claro. Botafogo. E eu Tá tô- com duas das maiores taças na sala atuais, né? É. É Brasileiro e Libertadores. E outra coisa, o que eu falei é o seguinte, dos jogos em si. Né? Os 5 jogos do Paiva. O Botafogo jogou muito bem contra o Palmeiras. Merecia ganhar. É um contexto total, merecia ganhar, não ganhou. Por quê? No Por Allianz. que não ganhou? O Savarino perdeu o gol. Porra, não é a culpa do treinador. Você concorda Ou comigo? não tocou pro Arthur na hora que tinha que tocar. É. Aí você tem o jogo da Libertadores, é esse o segundo, né? Contra o perdeu Universidade 1 a 0. Perde 1-0, mas assim, controla a maior parte do jogo. E eu acho que ele tem uma coisa de produção ofensiva que você pode equilibrar com o técnico. De não criar chances e tal. Fica com a bola. E o gol é bobo. O gol é no erro individual do Jair. Do Gregory primeiro e depois o Jair. E, gente, é um jogo assim que... Aí beleza, 1-0 o fora. cheio. É sempre um jogo encardido. 2-0. Venceu o Juventude, né? Juventude. 2-1, né? 2-0. Poderia ter sido mais. Teve Teve o defeitos gol no anulado jogo. do Igor Jesus. Mas poderia ter sido mais. Venceu o cara bobo. Demorou a sair o gol, Mas mas 2 a saiu 0. no final também, perderam o gol. O grande problema do Botafogo hoje é perder os gols. O Botafogo não está concluindo as chances que tem. E isso, pra mim, é problema de ajuste fino com os jogadores. Então tem que equilibrar a culpa. Não dá pra, com o Arthur Jorge tudo... Carlos era bom. Henrique, Paiva é um pardal. A distância do Arthur Jorge pra ele é brincadeira, bem né? grande. Então tá bom, Guerreiro. Então, conclusão é trabalhado. sua, troca o técnico aí. Acho que, pô, mas outra coisa, o Botafogo deu um mundial no meio do ano, vai trocar de treinador. Trouxe Não. agora, vai trocar de treinador. Não, vai- E eu acho que é difícil. O Textor trouxe o cara, vai postar no pai, vai vir. E o técnico, Dá o sequência. Textor não demite técnicos. Vamos ter isso na cabeça. Isso é positivo. Até porque a própria diretoria do Botafogo, não sei o que acontecerá com o Paiva, mas queria 95% da demissão do Luiz Castro no início do ano. E depois o Luiz Castro, ele ganhou o Mas brasileiro. esse cenário foi modificado lá depois, É. quando demitiu o Thiago Nunes, Bruno Lage e tal. Não, tudo bem, mas ele é... Mas mas ali ali é o um Textor contexto abriu mão específico pra- de 2023. O Textor, ó, decide vocês. Eu vou... Mas agora o Não, porque contexto... a eu referência vou que a gente renovar 2 tem. anos. Não, mas a referência de manutenção que a gente tem é o Luiz Castro. Luiz Castro. Só. Mas é que a torcida queria que demitisse. Não, sim. Se demitisse, talvez Mas aí nem era, ganhava, mas aí ganhava. era um caso específico, que o Luiz Castro foi pensado para aquele projeto. Número 1. O Arthur Jorge continuaria pra esse ano. O Arthur Jorge continuaria. Foi pensado, número 1. Não é o caso do Paiva. Não conseguiu. foi o caso do Bruno Lage nem do Mas veio Thiago pelo Nunes. Textor. Não, Tem veio gente pelo no técnico. O Bruno Lage também veio. A gente no chat Mas o Bruno perguntando Lage, um o negócio Textor de não demitiria fofoca também, aí, não. né? Só demitiu porque o Vagabundo cara é deu foda. all-in, pô. E o cara coringou. Fofoca do Arthur. Não, ele não... Não, deixa eu falar. O nego tá perguntando. Não tem uma... Eu acho que é surreal, né? Vagabundo tá Tu vê perguntando. o Botafoguense estão fazer crise, estão desesperando. Aí é loucura, pô. Não dá pra fazer crise. Dito, não dá pra fazer crise, dá pra fazer pelo amor crise. de Deus. Acho que esse time mesmo que tá aí tem potencial na mão do Renato de evoluir, jogar Também jogo. acho. Lembra que o Arthur Jorge pegou o Botafogo numa rabuda, Mano, eu com tenho que... altitude, perdeu Mano, os vocês têm dois que jogos de Libertadores. parar. Tava fora da Tem primeira que parar fase. de colocar as frustrações de vocês em demissão de técnico, mano. A gente tá discutindo aqui agora, há rodadas atrás, o papel do Felipe Luiz, que é inexperiente. Quanto foi falar do Felipe Luiz inexperiente na última semana? Estagiário. Estagiário e tudo mais. Agora tá querendo emitir o Carilho e estão querendo emitir o Renato Paiva. Mas não é O comparável. único Não é sem comparável. crise é o Renato Gaúcho. Mas não é comparável. Hã? Não dá pra Crise comparar o nenhuma. Renato Paiva. Não, com mas o todo mundo quer. Renato Paiva tem 5 o jogos, aí tem torcedor 4 brasileiro, meses. ele é ávido. Sim. Depois a galera quer Mas é trabalho. difícil. Depois a galera quer Mas trabalho é difícil frequente. o boneco chegar do Vasco em 4 Continuidade. Existe essa divisão na torcida do Botafogo? Não, não é difícil. Mas não dá pra A comparar. galera Não, que tem que... O time tem que voltar a jogar, temos que ganhar outra Libertadores. E tem a isso. galera que fala, cara, a gente ganhou a Libertadores agora, se der errado esse ano deu. Tem essa divisão na Não, de torcida. errado eu não. É do tipo assim, o momento, ganhou a Libertadores, o técnico saiu, se você não analisar o contexto, for assim, ganhamos ano passado.
E esse ano? Você não vai ganhar de novo. Não é assim que é Não, futebol. isso aqui que eu tô falando com o Cantarelli, concordando com o que o Matheus falou. E a gente falou aqui durante o ano. Ó, tá fazendo uma Vencer o Botafogo escolha tem sido difícil. de o ano começa... Beleza, é escolha. Os jogos que o Botafogo... Dito isso, mano, não dá pra você Os jogos ficar maluco. Ao contrário do início do ano, os jogos que o Botafogo perdeu agora é 1-0. Fazer quando o Botafogo já é Cara, difícil. Isso se tivesse, Isso dá o tom de um time Falando organizado tudo, defensivamente. o Botafogo tá de longe de mostrar no campo, mesmo nas derrotas, que tá perdido, olhando de isso. longe. Mas o problema, De longe, é o time do Verón. Mas o problema é que não é uma fazer gol, a gente não tá fazer numa gol. pré-temporada mais, entendeu? Sim, mas o- e já se passa- mas o 1-0 Botafogo- em seguidos te tira de um brasileiro, te tira de uma Libertadores. Sim, mas o Sim. Botafogo... Mesmo Pode sendo cair na fase de competitivo. grupo, Então, né, mas foi frente. um na Libertadores e um no Brasileiro. Mas isso em 5 jogos, ou seja, metade dos jogos praticamente você não ganhou. Claro. Ou seja, é perigoso. Mas isso Ganhou foi uma três, escolha do ganhou A gente Botafogo. tinha que ter uma pré-temporada, porque agora empatou um, esse eu acho que essa reconhecimento escolha vai que ser tem que ser durante. criticada. Não, essa foi a escolha do Botafogo. Assim, a gente diz aqui... Quem o- criou esse cenário foi o Botafogo. O Texo, ele queria um técnico em janeiro. Ele foi lá no Jardim. Não conseguiu. Ele queria. Tentou outros. Aí, por isso que assim, o papo não é que desde que virou o ano e o Arthur Jorge se demitiu, foi embora, que o planejamento era, não, vamos começar em maio. Não. Ele queria um técnico já pra janeiro, não conseguiu. Aí depois foi tentando, aí depois foi tentando. utilizando como artifício, olha. Aí, porra. Até porque os jogadores vão chegar só lá na frente. Dito isso, tem live Pix. Vai, solta aí, caralho, vai é soltando aí. Vamos comentar não, só ouvir. Fala galera, beleza? Satisfação tá falando com vocês são foda. Cara, quem não tá ansioso pro dia 1º de maio pra ouvir o nosso grande Bruno Cantarelli gritando, defendendo o Botafogo, que o prazo tá chegando, né? O prazo de 1º de maio tá chegando. E é um Cantarelli prazo. gritando pra defender o Botafogo, nosso fogudo. Enzo Grisalho começando a treta, instigando a treta com o Cantarelli. Pô, Mateuzinho tentando falar e não conseguindo. É de como Minas sempre. ele, né? Aí o Betão aí só tentando apaziguar e o Fio segurando o microfoninho aí, pô. Segurando o microfoninho, fazendo as pontuações dele. Pô, esse programa vai ser absurdo. As Eu tô ansioso. pontuações. Quero ver defender o nosso fogudo dia 1º de maio. Abraço. Tamo junto. Esse programa promete. Definiu hein? já Tá de chegando. quinta, velho. E que sabe qual é o nome dele, né? Uma máquina minha. Ó, Botafogo perdeu do Bragantino. Vexame. Em Bragança. Em Bragança, Bragantino vai brigar pra não cair ou como é que é? Vai. Vai. É. Vai. Está, né? Lotado, ó lá. Para, cara. Ali é torcida visitante. Então. Mas então, Braga, não vão cobrar torcida, né? Não, eu tô cobrando do Botafogo mesmo. Tá ó. lotado. Lotado. E acabou. Foi isso? Foi isso? Foi gol do Sacha. Gol com 4 minutos? Ah, não. É só um pouquinho, mas demorou que o do Mengão. Deixa o Renato Paiva trabalhar, mas vai trabalhar, tá trabalhando, é. Mas o Renato Paiva é isso aí, gente. Calma aí, cara. Vai brigar pra não cair junto com Botafogo e Santos. Calma aí. Calma, cara. Não, O Botafogo não vai brigar pra não cair, não. gente, pelo amor de Deus. Eu acho que não vai, não. Ah, bonita combinação de uniformes. Você acha, Caio? Foi jogado Claro do John que John? Acho que não, foi, hein? O Botafogo é no mínimo G8, pô. Eu acho que o Botafogo Não, o briga Botafogo pelo não G4. vai, não Eu vai, acho que briga pelo Não, G4. cara, assim, sem... A briga é G4. sem... Pode até não conseguir, mas a briga vai ser Assim, G4. porque vai demitir. Depois de Não, demitir ele o Renato. vai. Eu acho que o Não, acho Botafogo que não vai, disputa o título ainda, cara. Eu acho. Que respeito é esse? Tem um bom time, cara. Não, Os caras mas que investiram 500 milhões, tem um que bom respeito time. é esse? Eu Você tenho respeito não. com todo mundo. Ah, tá chincalhando o Internacional. Até agora eu tava falando que o Binter. Paê gostou de São Januário porque é todo mijado. Não, Falou, até falou, agora, falou. pô. Não Pelo falei. amor de Deus, pô. Não falei nada disso. É brincadeira. Você que tá dizendo nem sabia que o São Januário era todo mijado. Não sabia. Verdade, né? Oi, Gol Jesus. Já foi São Januário, Dava? Há muito tempo atrás. É? Uhum. E aí? Ah, nem lembro, faz 30 anos, pô. Sério, isso? faz uns 30 anos que eu fiz E São você era Januário. Vascão? Eu fui com meu avô, que era Vasco. né? Ah! Então é por isso que aquela Caralho, camisa errou? do Vasco tem David Jones escrito atrás. Faz sentido, Não, não é por causa David disso. Jones. Entendi. Você já era David Jones? Não. Então Gustavo é Vascão. Não. Ah! O Gustavo é Vasco, mas o David Jones Júlio é é Flamengo. Flamengo! Entendi. Então quando você tá no programa, você é Flamengo, mas em casa Negativo. você é Vasco. Negativo. Porque todo mundo é Vasco, né? O meu avô realmente tentou fazer que eu fosse vascaíno, só que aí eu vi a luz, né? E aí, Eu melhor. vi a luz. Ah, Olha só. Senão você ia gostar de ser mijado? Peraí. Que isso, cara? Peraí, Não, chega, cara. chega desse assunto. Peraí, já deu, né? Pediri até piscou o olho Já nesse deu uma momento. mijada. Chega desse assunto aí, segundo amarelo, vermelho. E por que a gente tá vendo esse jogo ainda? Ué, que a gente vai ver todos, Todos. pô. Ué. Não, Caio, não é campeonato estadual. Nem começa. Já foi. Já foi. Não, Já foi. não é sobre B0x0, aqui vê tudo. Mas é que eu acho que assim,
Depois que acabou, podia botar no 2x, né? A gente podia ter essa regra Cara, do 2x. para de ser viciadinho na, O na 2x, tecnologia. Você aí de casa, Não, que você 2x, não... cara. O 2x não pega vocês? Não, uma Cara, coisa... então, eu acho que o último time do Dava seria o Flusão, irmão. Não, peraí. O Bragantino teve outra chance. Olha, vai ter defesa. O Bragantino teve mais chance e tal. O Botafogo fez um joguinho bem meia boca, viu? É. Um joguinho ó lá. Tá no chat. 2x é coisa de doente. A mensagem de baixo. Pode botar no 2x. E o Casemiro de entretenimento. Não. Casemiro. Caralho, mais 7, vamos ver. Ah, não. Era até empatar o Botafogo, é isso? Era até empatar Nossa, e não deu. E não deu. Fogoró. Ah, rapaziada, parece aquela boa e velha maldição alvinegra não falha, né? E agora, Rolaser? Meia foi para o Santos porque tinha técnico e Botafogo não. Agora o Pedro Caixinha foi demitido. Caixinha que ligou para ele, falou, pô, quero te usar aqui, pá, apertava seu futebol, vai ser importante pro elenco. Aqui no Botafogo, por exemplo, o cara era ponta direita, faz o meio também, né? Então poderia ser um cara que tá sendo usado aí, já que o Arthur tá na ponta direita, botava o Savarino na esquerda e ele de meia, ele centralizado, em vez de PK, né? Poderia ser uma opção no Botafogo. E o Santos tá aí, ó, brigando para não cair, porque o Neymar quase nunca joga, veio por causa do Neymar não joga quase nunca. Veio por causa do Caixinha foi embora. E o cara tá aí, ó, no limbo do Santos. Benjamin Rolaser, né, afirmou em 17 de fevereiro, dia 17 de fevereiro, e um dos motivos para escolher o Santos e não o Botafogo é que o clube paulista tinha técnico. Contudo, menos de 2 meses depois, Pedro Caixinha foi demitido nessa segunda-feira. E agora? Será que bateu o arrependimento do Rolaser? Relembra a declaração. Aqui aspas para o Rolaser. Foi importante a ligação do Pedro Caixinha. Saber que o técnico quer contar conosco é importante. O Botafogo não tinha técnico. Isso também é contraproducente para o jogador. Chegar em uma instituição que não sabe com qual técnico vai trabalhar. A chamada dele foi importante, a ligação, né? Para mim e para todos que trabalham comigo. Foi um fator importante para eu chegar aqui. Foi uma negociação complicada até o último dia. Tomamos uma decisão conjunta com o empresário e família. As ligações de Pedro Martins e Pedro Caixinha foram importantes para tomar a decisão correta, afirmou o Meia. Bom, e é aquela parada, né? O Santos está aí na zona de rebaixamento. Um time que é muito fraco mesmo. Né? Até quando o Neymar joga, ele sente o nível de muito desproporcional de qualidade entre ele e os outros jogadores. Ele pensa a jogada de um jeito, os caras não entendem, né? Ele dá o passe e passa, o cara dá o passe errado para ele de volta, entre outras situações. E ele quase não joga o Neymar, né? E aí o Rolaser tá sem Neymar, tá sem Caixinha. É aquilo, né? O destino é meio justo às vezes. O Rolaser já meio que deixou o Botafogo de lado para ir pro Benfica, foi lá e ficou na reserva largado. Agora decidiu ir pro Santos em vez do Botafogo, foi lá e tá agora sem técnico, sem Neymar e etc. É aquilo, né? O mundo gira, o mundo capota e o Rolaser tá ficando toda hora com a cara no chão. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo enfrenta agora o São Paulo, né? Enfrentar amanhã o São Paulo. O horário é bem ruim, né? Horrível, né? 6h30 da tarde. Quem trabalha um pouco mais distante do estádio tá ferrado, não vai poder ir pro jogo. Porque você sai do trabalho 5 horas, 6h30 é o jogo, sai 6 horas, 6h30 é o jogo, tá ferrado, não chega nem a pau. Então, parabéns à CBF aí por esse calendário de merda que vocês têm, que é uma bizarrice maior que a outra. A última rodada aí foi uma bizarrice, tinha jogos 4 horas, jogos 5h30, jogos 6 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas. Pô, que bagunça, que fracionada é essa? É só jogo trepado um no outro. É uma doideira sem tamanho essa CBF. Nem o jogo no domingo de manhã, 11 da manhã. Por quê? Sempre tinha, agora não tem mais. É essa CBF, né? Essa bagunça que a gente tem aí. Então é isso, pessoal. Esse jogo tomou agora caráter de decisão. É importante não tropeçar pro São Paulo, porque senão vai começando a ficar distante do pelotão de cima. E isso não é bom para quem um time quer defender o título brasileiro, né? Então, pessoal, fico por aqui.
Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, aqui embaixo, Notícia do Fogão 2.0, é o canal reserva da gente, mas que terá vídeos curtos, para quem gosta de vídeos curtos. Aqui são os longos, lá serão os mais curtinhos, de 10, 15 minutos no máximo para vocês, tá? Porque a gente tomou um strike nesse canal aqui, com mais de 2 em 3 meses, a gente pode perder o canal para sempre. Então lá será nosso canal reserva, né, para onde a gente vai avisar vocês caso esse aqui seja excluído, tá bom? Aqui em cima, LivePix, mande mensagem de texto e de áudio pra gente pelo LivePix. Pix do canal rafagames10@gmail.com é o nosso e-mail de contato também, quer mandar uma mensagem pra gente propondo um jabá, um merchan, um comércio aí que queira ser divulgado aqui no canal, um curso, etc. Manda mensagem pra gente aí, um barbeiro, uma loja de roupa, e queira divulgar com a gente, manda mensagem no e-mail, que a gente troca uma ideia e fecha um acordo maneiro para divulgar seu produto, seu canal, sua página aqui no nosso Notícia do Fogão. E também no 2.0 também. Então eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.